Número 3. Homem propõe, Deus dispõe. Um quadro pode levar alguém a cometer suicídio? Essa é a história por trás do retrato arrepiante Homem propõe, Deus dispõe. Em 19 de maio de 1845, os capitães John Franklin e James Fitzjames partiram em suas duas embarcações, o Erebus e o Terror. Partindo de Canningland, seu destino era o Ártico canadense inexplorado, onde esperavam encontrar a passagem noroeste. Os dois homens e seus 129 tripulantes nunca mais foram ouvidos. 3 anos depois, a esposa de Franklin, Lady Jane, pressionou o governo britânico para pelo menos tentar encontrar seu marido. Várias equipes de busca não encontraram nada, até 9 anos depois, quando o capitão John Ray relatou que os restos da tripulação e seus navios foram encontrados entre as tribos Inuit locais do Ártico. Ray relatou que os escassos ossos humanos encontrados eram restos de um navio achado no Ártico. A história chocou a Grã-Bretanha na época. Pessoas estavam revoltadas. O escritor Charles Dickens afirmou que as conclusões de Ray eram impossíveis. Não havia como, eles disseram, que verdadeiros ingleses recorreriam a tal selvageria. Verdadeiro ou não, a notícia da descoberta incendiou a imaginação dos britânicos. E nenhum mais do que os artistas notáveis, Edward Landseer, que em 1864 sentiu-se compelido a pintar O Homem Propõe, Deus Dispõe. Medindo 3 pés por 8 pés, a pintura de Landseer retrata os últimos restos da expedição de Franklin sendo revirados por 2 ferozes ursos polares. Claramente, Landseer estava tentando oferecer uma explicação para os absurdos apoios ao canibalismo, mas o que ele pintou em vez disso foi quase mais perturbador. Um urso se curva sobre uma caixa torácica humana, com um osso de costela quebrado nas mandíbulas. O outro urso polar na pintura rasga uma bandeira de insígnia vermelho-sangue, e ambas as feras parecem ferozes e famintas. Quando Landseer estreou sua pintura 1 ano depois em Londres, ele não tinha ideia de que a esposa de John Franklin, Lady Jane, estaria presente. Ela chamou a pintura de... e questionou a sanidade do artista. Landseer morreria pouco tempo depois devido a uma longa doença. Alguns jornais relataram que nas semanas antes de sua morte, ele havia se tornado mentalmente incapacitado, possivelmente devido ao seu alcoolismo crônico. Alguns anos depois, Thomas Holloway, obcecado pelo destino da expedição de Franklin, desembolsou 6.000 libras pela pintura. Isso é aproximadamente $250 mil americanos hoje, uma quantia astronômica na época. Holloway pendurou Man Proposes, God Disposes em uma grande galeria de imagens em uma nova universidade feminina que ele havia fundado. E lá permaneceu em exibição pelos próximos 65 anos sem incidentes. Na década de 1950, alunos do Holloway College aparentemente trapaceavam em exames. Era difícil culpá-los. Afinal, sua sala de exame tinha assentos estilo estádio e mesas conectadas, tornando quase impossível para eles não verem as respostas no teste ao lado deles. Então foi decidido que as provas seriam transferidas para a galeria de imagens do Holloway College, bem ao lado da obra mais famosa e perturbadora de Edwin Landseer. Rapidamente, os alunos se sentiram desconfortáveis com a pintura observando suas provas. As queixas variavam desde estudantes distraídos pela pintura levada pelos ursos polares até se sentirem totalmente enjoados. Rumores no campus circulavam que um aluno, enquanto fazia exames, olhou por muito tempo para a pintura, como se fosse capturado pelo olhar de um dos ursos polares. Supostamente, eles deixaram a galeria e cometeram suicídio. Deixaram o teste que dizia: "O urso polar me fez fazer isso." Durante os anos 60, o rumor se fortaleceu, com detalhes mudando o bastante para classificar como uma lenda urbana. O gênero do estudante na história variava conforme o narrador. O método de suicídio também variava de enforcamento a pular do arco esculpido da escola. Não há evidências de que esse suicídio tenha realmente acontecido, mas também
Não há evidências de que não tenha acontecido. Seja por assombração, maldição ou azar, nos anos 70 um estudante recusou-se categoricamente. De acordo com o curador da escola, o fiscal do exame na época entrou em pânico com a recusa do aluno, pegou a coisa mais grande que pôde encontrar para cobrir a pintura. Eles cobriram a moldura com uma enorme bandeira da União Jack, apaziguando não apenas o aluno, mas talvez os demônios e a própria pintura. Porque a bandeira foi colocada ao contrário, como se formasse um escudo protetor. Desde então, em todos os períodos de exames no Royal Holloway College, a mesma bandeira da União Jack cobre, o homem propõe, Deus dispõe. Assim, os ursos polares famintos contemplam outra vítima. O retrato de Henriette Nelson. A senhorita Nelson era solteirona. No final do século XVIII, era considerada uma solteirona. Uma solteirona era considerada uma mulher solteira de idade avançada. Ser solteira também não dava à senhorita Nelson meios para se sustentar. Então, foi bom ela encontrar seu primo Francis Leakey em 1778. Eles não cresceram juntos, porém se encontraram posteriormente através de laços familiares. Henrietta e Francis, apesar da diferença de idade, se davam bem. Quando o irmão de Francis, Seymour, adoeceu em sua mansão familiar chamada Yaxley Hall, em Suffolk, Inglaterra, ambos arrumaram suas malas e se mudaram para estar com ele na propriedade rural. Estavam lá para cuidar de seus assuntos. Curiosamente, após a chegada deles em 1786, Seymour alterou seu testamento em seu leito de morte. Ele entregou toda a sua propriedade e terras para Francis e Henrietta. Por mais que vivessem, Seymour morreu alguns dias após mudar seu testamento. Henrietta e Francis, ela com 52 anos e ele com 35, viveram juntos em Yaxley Hall pelos próximos 30 anos. Eles organizaram jantares e danças e fizeram uma fortuna cultivando as 400 acres ao redor da mansão. Francis, estando bem de finanças, encomendou seus retratos ao pintor local William Johnson em 1795. Francis escolheu ser pintado em uma enorme tela de 8 pés vestido com toda a regalia, acompanhado de seu cachorro, Sherry. Mas para Henrietta, ele escolheu um modesto retrato de 17 por 14 polegadas. Sentada em uma cara cadeira Chippendale, a senhorita Nelson exibe uma expressão séria com apenas um leve sorriso de satisfação. Com um grande chapéu, a senhora Nelson pintou seu retrato. Sentada com 2 rosas rosa na mão, a senhorita Nelson de 61 anos parece quase satisfeita, como se tivesse enganado alguém. 20 anos passam sem ocorrências. A senhorita Nelson, quando não estava divertindo os vizinhos, passava o tempo cuidando das flores em Yaxley Hall. Mas ela sempre evitava o solo consagrado ao redor da igreja Yaxley próxima. O túmulo da mãe da família estava nos terrenos da igreja. Dentro do mausoléu e dentro da cripta do mausoléu, foi enterrada a ex-governanta de Yaxley, Madame Seymour. As razões para a superstição de Henrietta se perderam na história. Madame Seymour morreu quando Henrietta tinha apenas 6 anos de idade. Talvez ela tivesse bons motivos para se assustar. Veja, Madame Seymour era muito protetora da mansão Yaxley, e ela não gostava de intrusos. Então talvez não seja surpresa quando em fevereiro de 1816, Henrietta Nelson sofreu um infeliz acidente. Ao subir um pequeno conjunto de escadas do seu quarto para a galeria da capela de painel de carvalho, onde seu retrato estava pendurado por 2 décadas, a senhorita Nelson caiu. Os criados apressaram-se para reconduzir a senhora de 82 anos ao quarto. Imobilizada por 7 semanas, suas escaras se tornaram um problema, e ela morreu às 9h26 p.m. em 4 de abril de 1816. Em seu último testamento, Henrietta deixou tudo o que possuía para seu companheiro e primo, Francis. Mas seu testamento também destacou uma estranha estipulação. Ela se recusou a ser enterrada no mausoléu da família ao lado de Madame Seymour.
Conforme seus desejos, Francis construiu para a senhorita Nelson seu próprio mausoléu, nos terrenos da grande mansão, a um grande custo pessoal. E foi lá que a senhorita Henrietta Nelson repousou pelos próximos 40 anos. A vida seguiu em Yaxley Hall, com o seu retrato na galeria da mansão. 2 anos após a infeliz morte da senhorita Nelson, Francis se casou e sua esposa deu à luz a uma filha, a quem ele chamou de Henrietta. Henrietta casou-se com Patrick Welch em 1840. E foi Patrick Welch quem assumiu Yaxley Hall. Ele arruinou as últimas jogadas de luta da Miss Nelson. Ele demoliu o túmulo dela com uma escavadeira. Ele moveu o corpo dela para o mausoléu da família ao lado de Madame Seymour. E foi quando os assombros começaram. Posteriormente, moradores de Yaxley Hall avistaram uma aparição fantasmagórica pelo terreno. Usando o mesmo boné branco e vestido azul do retrato da senhorita Nelson. A figura pálida e fantasmagórica flutuava pelo jardim, como se admirasse as flores. Parece que o espírito da senhorita Nelson acompanhou seu retrato vendido em 1884. Edmund Ferrer, que manteve o retrato da senhorita Nelson em sua própria parede, escreveu em 1905 que a imagem tinha um efeito perturbador na mente. Ele escreveu: Um século depois, Brian Hall de Norfolk, o proprietário da pintura em 2004, disse a um avaliador que seu rosto estava muito vivo. Às vezes, sua expressão mantinha aquele sorriso secreto, ou às vezes parecia triste, como se sentisse falta de algo querido para ela. O fantasma de Henrietta Nelson ainda vive. Não parecia um poltergeist ruim. Seu espírito vagava por onde seu retrato estava pendurado. Parecia estar procurando. Após a morte do Sr. Hall, sua coleção de arte foi vendida em leilão pela Bonhams do Reino Unido. O retrato de Henrietta Nelson foi vendido por pouco mais de $3.000. O novo dono julgou apropriado retorná-lo ao Yaxley Hall. Desde então, o fantasma de Henrietta Nelson não foi mais relatado. Ter seu retrato de volta à mansão parece ter acalmado seu espírito inquieto e permitido que ela finalmente descansasse em paz. Autorretrato do palhaço Pogo. A clorofobia é uma condição marcada pelo medo paralisante de palhaços de uma pessoa. No caso do palhaço Pogo, talvez esse medo fosse justificado. Pogo era o alter ego do notório serial killer John Wayne Gacy, que matou mais de 35 jovens na área de Chicago, Illinois, na década de 1970. Quando Gacy foi preso em 1978, as autoridades encontraram os corpos da maioria de suas vítimas enterrados em seu porão e quintal. Gacy confessou um crime, depois se retratou, o que consolidou sua condenação e pena de morte. Mas enquanto aguardava sua execução e apelos aparentemente intermináveis, Gacy adotou a pintura na prisão como um hobby. E durante a década de 1980, ele pintou mais de 1000 retratos de todos, desde Elvis Presley a Jesus, de Adolf Hitler a Charles Manson. Após concluir o trabalho, Gacy entregava o retrato ao advogado para segurança. Porque por lei ele não podia vendê-los. Em 1977, o notório serial killer David Berkowitz tentou leiloar os direitos de sua história de vida. Legisladores, inquietos com criminosos lucrando com seus delitos, elaboraram uma lei para impedir isso. A Suprema Corte do Iowa anulou a lei do filho de Sam em 1991. E de repente era mercado aberto para Gacy e suas pinturas rudimentares. O advogado de Gacy começou a comercializar algumas de suas pinturas, que acabaram em galerias e leilões. Gacy insistiu que o dinheiro que ele ganhava iria para seus próprios filhos, que compreensivelmente estavam atolados em uma vida inteira de contas de psicoterapia. Contudo, o dinheiro que Gacy acumulou foi usado em suas despesas jurídicas, pois estendeu seu processo de apelação para evitar a injeção letal planejada para 1994.
Por sua vez, as famílias das vítimas de Gacy ficaram indignadas. Em 1994 realizaram uma queima pública das obras do assassino. Infelizmente, essa publicidade só serviu para aumentar o prestígio da obra de arte, e mais de algumas caras famosas se empenharam em tentar adquirir um ou dois Gacy. Johnny Depp, o diretor de cinema John Waters e o astro do rock e apresentador de TV Dave Navarro são colecionadores de Gacy. Com tais clientes celebridades, a demanda pelas pinturas de Gacy disparou no início dos anos 1990. Particularmente, uma pintura atraiu a maior atenção. Intitulado Pogo, o Palhaço, o autorretrato retrata Gacy como Pogo, uma fantasia de palhaço de festa que Gacy usava enquanto entretinha crianças em eventos políticos. Versões do retrato na época eram vendidas por mais de $1.000. Como disse um colecionador, com que frequência você sabe quando o artista vai morrer? Os preços aumentaram após a execução de Gacy em 11 de maio de 1994. Mas antes de sua morte, Gacy pintou dezenas de variações de seu autorretrato, Pogo, com cada variação identificável pela cor da pintura, a cor dos balões que o palhaço segura. É uma variação desta imagem, uma com balões dourados e brancos, que serve como a pintura assombrada em questão. Em 2001, outro músico de rock, Nick Stone, de Massachusetts, desembolsou $3.000 por um autêntico Pogo the Clown assinado. Ele relatou que as coisas começaram a dar errado rapidamente, não só em sua vida, mas na dos que estavam ao seu redor. Começou, Stone lembrou, quando seu cachorro morreu pouco depois de ele trazer o retrato para casa. Logo depois, sua mãe foi diagnosticada com câncer. Acreditando que a pintura dava azar, Stone a deu para um amigo próximo que a mostrou para seus vizinhos. Dias depois, um vizinho faleceu em um acidente de carro. A pintura passou para as mãos de outro amigo de Stone, que tentou suicídio enquanto estava em sua posse. A pintura acabou numa loja local de tatuagens. Mas o proprietário da loja, Sean McCarran, se recusa a exibi-la. As pessoas pedem para vê-la, ele disse em 2005. Eles sentem um arrepio pelo corpo. E ele fala: vocês que são Pogo, o palhaço, suplicam para que ele te devolva para a caixa. Os céticos geralmente veem suas pinturas como uma farsa. Eles veem como um homem tentando recuperar o gasto numa arte estranha. Por que, eles perguntam, de centenas de pinturas que Gacy fez, apenas uma delas supostamente é assombrada? A resposta pode estar na astúcia do assassino preso. Depois que sua arte chamou a atenção de celebridades, Gacy se encontrou com mais pedidos do que podia atender. Não querendo recusar um dinheiro, ele se tornou criativo. Relatos dizem que ele equipou alguns de seus companheiros de cela com um pincel e um nasal, e os ensinou a copiar seu estilo de pintura rudimentar, quase infantil. Assim, por pouco dinheiro, os amigos criminosos de Gacy poderiam fazer várias cópias de seus retratos assustadores, como uma linha produtiva na prisão. O fato é que, enquanto estava na prisão de Medford, aguardando execução, os companheiros de cela de Gacy eram vários assassinos notórios, incluindo Milton Johnson, Andre Crawford, Chester Weger e Robin Geck. Talvez um desses criminosos notórios tenha criado a pintura amaldiçoada em questão, e talvez eles tenham pintado mais que ainda não foram descobertas. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você recém descobriu este canal, veja também nosso outro canal, Criminally Listed. Possuímos mais de 325 vídeos de histórias de crimes estranhos e reais. Está em youtube.com Criminally Listed. Temos um podcast, Criminally Listed Presents into the Killing, sobre casos não resolvidos que foram solucionados. Está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver bons podcasts. Mas por hoje é só. Obrigado por assistir.